voltamos a falar da história da física. Então, em 1900, nós estávamos falando justamente de Max Planck. Gravem esse nome porque ele é muito importante na física, principalmente na física quântica. Eu diria que ele é o pai da quântica, mesmo que ele não quisesse esse título, porque ele não acreditava no que ele estava constatando. Então, depois de muito pesquisar, de tentar outras alternativas, não teve escapatória e ele fez algo que ele chamou de ato de desespero. Entendam que para um físico dizer que ele fez um ato de desespero, isso quer dizer que ele procurou todas as alternativas possíveis para explicar o fenômeno da radiação do corpo negro, mas ele não encontrou nenhuma a não ser a única que ele tinha na frente dele. Então, essa única opção que ele tinha, que batia com as contas, com os cálculos, com a matemática da época, era supor que quando um objeto ele emite energia radiante, quando eu aqueço um objeto e ele emite radiação, ele emite luminescência, ele perde energia de maneira discreta, ou seja, em quantidades pequenininhas e não de maneira contínua. Tinha uma lanterna aqui ainda há pouco, mas enfim, depois eu acho essa lanterna. Então, quando você emite energia, por exemplo, da lanterna, você emite luz, você vê a luz sendo projetada de maneira contínua. Isso macroscopicamente. Newton já tinha estudado a luz macroscopicamente, mas Newton não tinha estudado microscopicamente os efeitos da luz. Então, macroscopicamente, a luz é contínua. Newton tá certo? Ok, tá certo. Mas microscopicamente, a luz não é dissipada de forma contínua, e sim pacotinhos de energia que vão sendo soltados ali de forma organizada, um atrás do outro, mais ou menos assim, de forma bem didática, tentando ser didática. Então ele disse que essa energia que é dissipada do corpo negro, que foi um metal aquecido, por exemplo, soltava essa energia de forma discreta, e ele chamou esses pacotinhos, vamos imaginar pacotinhos de energia sendo emitidos, como ele chamou de quanta. Por isso, o nome do ramo da física se chama física quântica, porque o primeiro cientista a denominar esse fenômeno discreto da luz, que a gente chama discreto porque são pedacinhos que são projetados e de energia, pacotinhos de energia discretos, ele chamou de quanta, e por isso a física, a partir de Max Planck, começou a ser chamada de física quântica. Essa é uma informação bem curiosa, eu adoro curiosidades, mas essa daí é bem interessante. Então, Max Planck,
ele pegou o quanto, que ele chamava de quanto também, de energia radiado, é proporcional à frequência de radiação. Essa era a única forma que Planck viu que poderia explicar de maneira satisfatória como que a variação dessa energia, a variação dessa radiação térmica acontecia com certas frequências. Então, nessa época, já tinha-se uma noção de frequência, de espectro de frequência, de ondas, até porque já tinha vindo o eletromagnetismo antes disso com Maxwell, e depois disso, depois que Max Planck produziu o artigo científico dele, ele produziu, mas ele não acreditava que a energia luminosa pudesse se propagar de forma discreta e não de forma contínua, como se fosse um feixe, como se fosse um laser, que até o próprio laser são pacotinhos de energias ali com certa frequência sendo projetado. Então, Einstein tem contato com com esse artigo do Max Planck. Na época se tinha contato com o que cada cientista estava produzindo na época. E Einstein propõe que a energia ela não é apenas fracionada, que ele chamou de unidade de quanto, que já havia sido mencionada por Max Planck. Ele diz que a própria luz ela tem proporções quânticas, e aí quando ele chama pela primeira vez de quântica, derivada do quanto e derivada do quanta, que o Max Planck chamou. Então, o que diferencia o Max Planck do Einstein? O que o Max Planck falou? Que a luz se propagava, a luz de corpos negros se propagava de forma discreta, em formas de pacotinhos, digamos. E o que o Einstein diz? O Einstein diz que a luz se propaga de forma discreta, em formas de pacotinhos, porque é uma característica inerente à própria luz, que faz parte da luz ser discreta e não contínua. E isso revoluciona a ciência na época, e os próprios cientistas discordavam entre si na época, e eles se juntavam em casarões bonitos, em jantares elegantes, e eles conversavam sobre suas teorias e tentavam ter lapsos de ideias a partir dessas conversas que tinham uns com os outros. Inclusive, eles, na época, escreviam cartas respeitosamente para outros cientistas que estavam pesquisando a mesma coisa, compartilhavam informações, e isso era muito interessante para a época em que existia uma corrida de quem descobria o que o mais rápido possível. Então, Einstein, ele deixa de usar o termo que Planck utiliza, que é
quânticas, proporções quânticas, quanto, quanta e assim por diante, e ele usa o termo corpúsculo. Você vai ouvir muito isso, se você abrir um livro de física, você vai ouvir ou vai ler o termo corpúsculo. Então, a luz se comporta de forma corpuscular. O que quer dizer? Quer dizer que se eu ligar uma lanterna, vários corpinhos de luz, vários pacotinhos de luz vão ser incididos aqui onde eu estou. Então, a luz, ela tem um comportamento corpuscular. E esse termo ficou até hoje. Ainda falando de Max Planck, ele ganhou o prêmio Nobel em 1918. Só que ele fez essas descobertas muito antes. E só depois que foi confirmado é que ele recebeu o Nobel. Acontece muito isso. A pessoa faz a descoberta, publica o artigo, existe todo um processo e passa anos, às vezes décadas, para ser comprovado cientificamente a teoria daquela pessoa e ela ganha o Nobel se ela ainda estiver viva. Então, Max Planck ganha o Nobel em 1918. Percebam a quantidade de tempo que passa. Então, ele próprio não acreditava na ideia de fóton, que hoje nós utilizamos. Nós não utilizamos o termo pacotinhos de energia, mas enfim. Então, em 1933, Hitler ascende ao poder e na Alemanha, é claro, e o Max Planck, em forma de protesto, ele renuncia à presidência da Academia Prussiana de Ciências, em um ato de protesto. Então, se você está se graduando em licenciatura em física, primeiro, é licenciatura, não é bacharelado. Segundo, mesmo que fosse bacharelado, você não deixa de ser humano. Nunca esqueça a sua humanidade. Não é porque você é cientista, eu sou das ciências exatas. Eu vou te provar nessa disciplina que a física nem é tão exata assim. Primeiro que nós temos um princípio chamado princípio da incerteza. Se é incerto, não é exato. Segundo, nós temos física estatística. Estatística não é exata, tem margem de erro para mais ou para menos. Já diria Maju Coutinho, né? Então, não esqueça que você é ser humano. Então, mesmo sendo um cientista, Max Planck não deixou a sua humanidade de lado e fez um protesto, mesmo sendo um protesto individual, um protesto que talvez ninguém tenha dado importância, mas ele fez um ato de repúdio ao que estava acontecendo na Alemanha naquela época. Em 1944, a casa dele foi destruída por bombardeios. Cientistas foram enforcados e depois de muitos anos, Max Planck morre em 1947, com 89 anos. Então, Max Planck contribuiu muito para a física quântica e foi um cara que soube, chamando de cara porque eu me sinto muito representada por ele, por ter uma atitude tão corajosa de renunciar a um posto tão importante por conta de situações políticas que estavam acontecendo
no seu país, na sua cidade, e dizer que não, isso não está certo, isso está errado, e vou me posicionar politicamente porque essa é sim um dever como profissional, como cientista, como professor, como professora, como cidadão, como cidadã. Isso é ser humano, é você tomar uma atitude e não deixar as coisas acontecerem na sua frente, ver alguém morrendo na sua frente e você não fazer nada. Isso é totalmente desumano e é totalmente cruel. E Max Planck mostrou nessa atitude dele que ele não era conivente com o que estava acontecendo na Alemanha. Então Max Planck é realmente o cara para mim. Ainda continuando falando da história, até o final do século XIX, então no século XIX que surge aí a mecânica quântica, a física quântica. Até o final do século XIX, achava-se que não tinha mais descobertas para fazer. E no século XIX, no final do século XIX, encontra-se aí um leque de coisas para se descobrir, para se explicar, e começam os cientistas a saga da física moderna, da física quântica. E Max Planck, Albert Einstein foram os pioneiros da física quântica. Eles são os dois primeiros cientistas que falam da luz, do comportamento da luz, que tentam explicar dois fenômenos, o fenômeno do efeito fotoelétrico e do fenômeno da radiação do corpo negro. E, por coincidência, os dois fenômenos estão relacionados, e a gente vai ver mais à frente, e os dois ganham o prêmio Nobel. Só que Einstein não ganha o prêmio Nobel pelo efeito fotoelétrico, e sim pela teoria da relatividade que ele publica depois. Então Einstein desenvolveu a teoria da relatividade com base nos estudos do Planck. Ele pega todo esse aparato e constrói em cima disso um grande legado, que é a física quântica. Só que não é só ele e o Planck. Surgem outros cientistas e surgem outras descobertas. Então, enquanto a física clássica definia partículas como objetos, como cadeira, mesa, terra, lua, sol, pessoas, veículos, a física clássica também definia ondas como perturbação em um meio. Só que a física clássica não conseguia explicar a luz de forma microscópica. E tinha uma questão que era muito curiosa. Afinal, o que é a luz? Como classificar a luz? A luz é onda ou a luz é partícula? Porque se a luz é uma onda eletromagnética dita por Maxwell e comprovada por Maxwell, por que ela se propaga também como pacotinhos de energia? Então ela é onda ou ela é partícula? Qual dos dois ela é? E a gente vai continuar falando disso depois.